Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 9 de julho. Hoje é o dia do Senhor, domingo, 14º domingo do tempo comum. Peçamos ao Deus da vida que por sua palavra nos dê a graça de confiar o nosso coração ao Deus que é o nosso Rei, Rei da história. Amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10, e fala desse convite a alegrar-se, a exultar. Exulte, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém, eis que vem o teu rei, ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montado num jumento, um potro, cria de jumenta. O término da leitura fala que seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio até os confins da terra. Ou seja, ele tem então domínio sobre tudo que existe. Amados irmãos e irmãs, é um pouco contraditório o que nós ouvimos aqui. Como que um rei vem de modo humilde, como um rei vem num filhote de jumenta, num potro. E ele é humilde. Geralmente o rei, ele goza, vamos assim dizer, da realeza, do reconhecimento, do prestígio, do poder. Como compreender esta imagem que Zacarias nos traz? Olhando sobretudo para os comentários de Isaías 52, 53, onde nos revela os cânticos do servo sofredor. Este rei anunciado, este rei messiânico, o rei da descendência davídica que é falado aqui por Zacarias, ele é nosso Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. Os judeus não tinham consciência dessa realidade na sua época, de onde viria o rei messiânico. Hoje nós sabemos, é nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 144 traz como resposta: bendirei eternamente o vosso nome ao Senhor. Bem dizer, glorificar o nome do Senhor. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, está na carta de São Paulo aos Romanos e nos convida a viver, amados irmãos e irmãs, segundo o Espírito. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, ou seja, permitir que nós, enquanto templos do Espírito Santo, possamos ser movidos pelo Espírito Santo e não pela concupiscência da carne, como dirá o próprio apóstolo. Então, nós só podemos viver essa realidade de fato se o próprio Senhor agir em nós. Então, escancarai as portas do coração para que o Senhor, o Rei humilde, possa de fato reinar.
O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho de São Mateus, como nós ouvíamos, e ele nos traz, então, pelo menos 3 momentos distintos. O ocultar e revelar, que se dá aos pequeninos, aos que não são bem entendidos, e escondido aos sábios entendidos. Ou seja, Deus revelou a sua glória aos pequeninos de Israel e os sábios e entendidos da época não foram capazes de compreender, não foram capazes de enxergar. O segundo momento, amados irmãos e irmãs, fala daquilo que foi confiado ao Filho e logo em seguida usa a expressão conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o Pai. Conhecer está vinculado à realidade de amar, de ter amizade. Então, viver essa relação de amor e amizade, ou seja, ter esse convívio amoroso para com nosso Deus. Por fim, amados irmãos e irmãs, muda então o sentido e começa a se dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei alívio. Que alívio é esse? O alívio do jugo do Senhor. O jugo que nos permite viver e aprender de nosso Senhor Jesus Cristo, que é manso e humilde de coração. Então, nós somos convidados a tomar o jugo do Senhor, aprender dele, que é manso e humilde de coração, para encontrarmos repouso. O que nos leva a compreender isto? Eu agora trago um pouquinho a compreensão daquilo que diz Santo Agostinho. Inquieto encontra-se o nosso coração enquanto não repousar em ti, Senhor. Ou seja, enquanto não estiver de fato voltado ao Deus da vida. Aqui, amados irmãos e irmãs, muitos são os ensinamentos que nós podemos observar a partir desse Evangelho. O jugo, que era a lei da época, que acabava no modo como os mestres da lei, os fariseus, procuravam observar e ensinar. Em vez de trazer o alívio, trazia grandes fardos. E o Senhor que diz que é para deixar esses fardos, para trazer os fardos diante dele e colocar sobre si, sobre cada um de nós, o jugo do Senhor, que é leve, é suave. O leve e suave não significa que não seja exigente. Amados irmãos e irmãs, o jugo do Senhor é de fato o amor. A lei de Israel é agora para nós resumida, sintetizada no grande ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor para com Deus e no amor para com nossos irmãos e irmãs. Então agora estamos tranquilos, então agora podemos descansar. Entenda, o Senhor nos convida a assumir o fardo que é leve e suave, mas não é, amados irmãos e irmãs, fácil. Por que é leve e suave? Primeiro, porque o Senhor se faz companheiro de caminhada. Foi Ele primeiramente quem colocou sobre si esse fardo ao assumir a cruz que nos pertencia. A cruz que era nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo foi pregado por nossos pecados. Segundo, amados irmãos e irmãs, não é fácil por quê? Porque no exercício do amor, nós somos convidados a viver como Jesus viveu. Não é mais simplesmente amar o próximo como a nós mesmos. É amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E como Jesus nos ama, dando a vida. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Portanto, o amor que o Senhor nos convida, o jugo que o Senhor nos apresenta, é o jugo do amor que perpassa pela cruz, a cruz cotidiana, na entrega oblativa da vida em favor de nossos irmãos e irmãs, para assim amar e servir a nosso Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos nos doar e entregar por amor a Cristo, nosso Senhor, e nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.